do Cruzeiro. O Wendel, num primeiro momento, se interessou e muito pelo Cruzeiro, para poder sair, etc., por conta do Roger Machado. O Dorival Júnior chegou e o Wendel já mudou completamente sua chavinha. E o Wendel agora tem uma cabeça de permanecer no São Paulo e não mais sair, não mais deixar o São Paulo. Vamos ver. A proposta do Cruzeiro também não era nada assim desse jeito, era uma coisa, se eu não me engano, em torno de 8 milhões de reais, que, claro, se o São Paulo conseguisse se livrar do salário do Wendel, pegar 8 milhões e ainda manter o grupo, já que o Wendel não estava sendo tão utilizado e não estava tendo tão rendimento, beleza. Mas no caso do Dorival Júnior gosta do Wendel, quer extrair do Wendel o que ele tem de melhor, que é a parte ofensiva, e aí já muda totalmente o cenário. Como vocês sabem, o jogador quer, o jogador já deu declarações dizendo que com o Dorival vai ser diferente, já passando outras perspectivas. Então, dando uma passada com vocês sobre pelo menos 4 jogadores que também tinham algum tipo de vertente com relação ao mercado da bola, que eu não estava falando nesses últimos dias, porque a gente está falando muito sobre o Newton vem, está negociando, quem mais o São Paulo está interessado, Vitor Sá, Danilo Barbosa, o Cebolinha ficou remoto, o Marcos Antônio pode ser vendido, o Bobadilha, o Tapia, não sei o que. A gente está falando muito sobre vendas e chegadas, mas é bom também falar sobre esses atletas que também estão no grupo e que não vão efetivamente fazer uma grande movimentação financeira, mas que, de alguma forma, interferem no grupo do São Paulo e no plantel do São Paulo. Lucas Barbosa é bom nome, será que vem? Nada, Anderson. Nada. Parece que o Red Bull vai vender o jogador. O São Paulo não teve condição de comprar ele na época que ele estava no Juventude. Você imagina agora que ele já está mais estabilizado no Red Bull. O Red Bull não é um clube que vende. O Red Bull, para se livrar do jogador, é porque o jogador realmente ou está sendo vendido para algum clube que está valendo a pena financeiramente, ou porque o jogador está numa péssima fase. É assim que funciona. Geri Ribeiro, bom dia, Zank. Sou de Santa Bárbara do Oeste, rumo a Piracicaba. Tá certo? É só fazer 330 carros e voltar. Como assim 330 carros? Piracicaba, grande cidade da Caixa de Forf. Galera que vocês acham que eu tenho o R puxado, vocês não sabem como é essa turma de Piracicaba. É o pessoal bem o sotaque de roceiro mesmo. Eu já acho que eu tenho. Imagina essa galera de Piracicaba, que eu sempre lembrava, a gente brincava com a galera dali. Era um sotaque puxado de R, assim, um R puxado que dizia Jesus Cristo. É nível Chico Bento. O GRB deve falar, se ele é da terra, ele sabe muito bem o que eu tô falando. Que bom. Não, o que você acha do Eric Ramírez do Bragantino? Maicon, o São Paulo teve até um flerte com ele há uns 2, 3 anos atrás, não evoluiu a conversa. Pelo que eu entendi, o São Paulo está tentando jogadores mais fortes fisicamente. É, Você pode ver pelo perfil que estão falando aí, de jogadores para jogar no meio de campo. Danilo Barbosa, Newton. Acho que o São Paulo está buscando jogadores de força, jogadores físicos. E o Eric Ramírez não é um jogador físico, é um jogador mais parecido com os volantes que nós já temos. Aí eu acho que a gente já tem esse perfil de atleta que é jogador mais de mobilidade, de pegada e tudo, mas mais de movimentação do que de força física. E aí acho que se a gente olhar para os outros níveis de volante que a gente está falando, é um perfil diferente, para dar outras valências para o time que não essas. E comentar rapidamente sobre isso. O Cadu falando do Alan do Palmeiras, é mais um que fala sobre a lenda urbana Alan. O Cadu, eu sempre comento com todo mundo. Eu estou há 3 anos morando em Portugal. Eu nunca vi nenhum time daqui fazendo qualquer menção positiva ou qualquer sinal de contratação do Alan do Moreirense. Um jogador em final de contrato que joga bem e que se destaca em qualquer time daqui, ele automaticamente é contratado por um clube maior, mesmo que ele vá fazendo uma escadinha de ascendência. Ele sai daqui, aí ele vai ser contratado por, sei lá, um Estoril, aí do Estoril ele pode ir para um Braga, aí se destaca num Braga, ele pode ir para um Sport, para um Benfica, para um Porto. Então, o Cadu, o jogador, quando ele se destaca aqui, ele normalmente ele é absorvido por esses grandes clubes. Se você não viu uma linha de interesse desses grandes clubes, você pode ter certeza que o jogador não fez um destaque. Destaque o jogador não foi. Então eu vejo muita gente falando sobre esse Alan. Já tem umas 4 janelas. Nunca ouvi esse nome dentro de São Paulo. Já tem 4 janelas. E toda vez especulam ele e toda vez não acontece nada. Então, assim, cara, ou alguma coisa mirabolante vai acontecer do dia para a noite. Eu tô falando para vocês com sinceridade. Eu não sou senhor da razão, eu não sei tudo. Mas eu, particularmente, falo para vocês. Eu nunca ouvi nenhuma menção ao Alan aqui em Portugal de forma de ele ser destaque, e muito menos a ponto do cara ser contratado pelo São Paulo como se fosse um grande destaque
ou como se fosse ser um jogador assim, nossa, olha que reforço que nós vamos ter para o clube. Até porque o Moreirense é um clube extremamente humilde, isso não quer dizer nada, mas o André Silva, por exemplo, que nós contratamos do Vitória de Guimarães, o Vitória de Guimarães estava em quarto lugar no Campeonato Português, e o André Silva era artilheiro do time, e já tinha 3 anos seguidos de boas campanhas. Então, só para dar uma linha de comparação para vocês com relação a isso. Mas isso não quer dizer que ele possa vir ou possa ser mal. Mas eu acho que tem muita gente falando dele como se ele fosse ser um mega reforço, quando no final das contas a gente não tem nenhum indício real de que o jogador possa vir ou de ter alguma coisa. Fala Fantini, falei da capital do calçado aqui pro Luigi, já tinha falado até antes, tem mais alguém de Franca aí. Tá aí o Abraão também de Taubaté, falando de São Paulo, 2-0 contra o Remo. Você acha que o Jordan pode ser titular do São Paulo? Ele já foi titular do São Paulo em alguns jogos, acho que está ganhando bagagem e experiência. Ele é titular da seleção sub-20 e é um jogador muito promissor, mas é um jogador que joga mais para frente. O que o Dorival está querendo contratar são jogadores mais para trás, jogadores que têm na sua essência a marcação. É o famoso primeiro volante, que as pessoas confundem. Ah, mas como assim o volante não sabe marcar? Gente, tem primeiro volante, tem segundo volante, tem terceiro homem de meio. São nomenclaturas e são perfis diferenciados. Isso tudo vai fazendo uma alteração grande na característica do jogador. O Marcos Antônio, em tese, ele é um volante. Para mim, ele é muito mais um terceiro homem de meio do que especificamente um volante. Então, isso só para dar um panorama sobre as mudanças e essas coisas. O Cadu falando, mas daí não é hora de apostar, Cadu. Então a gente pode apostar em qualquer jogador do planeta, concorda? Qualquer jogador do planeta que tenha 2 gols e 3 assistências, a gente pode apostar então. Eu só não entendo qual é a lógica de apostar exatamente nesse jogador. Não tem lógica para mim você querer apostar num jogador que não se destacou. Se você for apostar num jogador que não se destacou, ou que não é destaque no campeonato português, não é mais fácil deixar então o Pedro Ferreira se desenvolver um pouco mais? Até porque o Pedro Ferreira entrou bem nos jogos. Para mim, o que faz mais sentido é dar mais apoio, suporte e ver mais o Pedro Ferreira, que já é nosso, do que particularmente você trazer um jogador que não tem destaque em outro clube. Aí eu parto da lógica que se você não tem um jogador de destaque que você vê que vai agregar alguma coisa e não tem sentido, é mais fácil apostar no Pedro Ferreira. Pelo menos é a minha visão sobre as coisas. Então falamos um pouco do Grêmio e do Bolívar, e o nosso caminho, para variar, é o mais complexo na Sul-Americana. Do nosso lado da chave, a gente tem Olímpia, River, Boca, é aquela velha história. O São Paulo, se quiser ser campeão, vai ter que fazer uma cruzada, igual foi na Copa do Brasil de 2023. Enfim, já conseguimos contra o Dorival lá, bater o improvável. Se a gente reforçar bem, treinar bem e só tendo 2 competições, é factível? É. Até porque esses times argentinos, etc., por mais camisa que tenham, já não são mais aqueles bichos papões que tinham. Mas times tradicionais, e ainda mais com a arbitragem sul-americana, sempre é um perigo. Agora, cabe ao São Paulo conseguir desenvolver e conseguir iniciar bem essa trajetória neste período que o São Paulo vai estar querendo fazer pelo menos um jogo treino e 2 amistosos. E os amistosos podem ser que tenham público, e aí o São Paulo pode jogar, obviamente, fora do Morumbi, porque nesse período também vai ter show, vai ter tudo isso. Será que o Matheus Ferreira do Sub-20, será que ele poderia ser o primeiro volante? Poderia, Maicon, mas alguma coisa tem que os técnicos todos que passam pelo São Paulo não olham para ele e não dão chance. Porque o Matheus Ferreira, a gente vê ele no Sub-20, gosta dele, mas, cara, passou Crespo, passou Zubeldia, passou Roger, passou agora Dorival, e não há menção nenhuma sobre subir ele. Então, assim, eu também acho que quando nenhum técnico quer, alguma coisa tem, entendeu? Aí eu já acho que tem alguma coisa nesse sentido aí. Eles vão fazer. E o Mike segue afastado do elenco, né? Isso foi desde o Roger Machado, né? O lateral direito vem dando alguns problemas extracampo, mas a versão oficial é que o Mike está abaixo dos demais atletas na questão física, tá? Mas a verdade mesmo é questão comportamental que preocupa. O São Paulo ainda não decidiu ao certo o que vai fazer com o jogador, né? O clube avalia, sim, a reintegração de Mike ao elenco de Dorival, mas é muito pouco provável, ou na verdade é mais provável que o Mike seja negociado na próxima janela de transferências. Até o momento, nada definido ainda. O clube avalia com muita cautela essa situação. Dorival Júnior participará ativamente, diretamente da decisão sobre Mike. Até o momento, repito, não chegou proposta.
Mas o Mike, o São Paulo vai negociar o Mike aí se chegar a alguma proposta vantajosa, seja por empréstimo, seja venda em definitivo, não importa. O São Paulo quer mais é se livrar do Mike. Eles nunca vão confirmar isso, obviamente, né? Mas a realidade é que o Mike tá dando alguns problemas extracampo, preocupando internamente, e por isso o São Paulo afastou ele e está tentando ver ali se consegue recuperá-lo de alguma maneira. Se não conseguir, vai mandar embora, tá? O empréstimo vem ganhando força em relação ao Mike, tá, rapaziada? Você negociaria o Mike no mercado ou reintegraria ele no elenco? Comente aqui abaixo. Tem o Cedric aí, né? Então, ruim por a grana aí que virá numa possível venda de William Gomes, que deve acontecer nessa janela de transferências, vai ajudar e muito, né? Além disso, o Tricolor também vai conseguir, se chegar essa grana de fato, o São Paulo vai conseguir segurar seus principais jogadores, como é o caso do Marcos Antônio, que é um exemplo claro ali de jogador valorizado no mercado e que o Flamengo, por exemplo, está de olho, vai oferecer um caminhão de dinheiro. Mas o São Paulo pode segurar, se conseguir ali uma grana vindo do William Gomes. Caso contrário, São Paulo vai ter que negociar Marcos Antônio, Bobadilha, Tap e por aí vai. Falando em negociar, o São Paulo está avançando pela contratação de Newton. O acordo ali será por empréstimo com opção de compra fixada no contrato. O único entrave até então é em relação aos valores do passe fixado. O São Paulo quer colocar ali o passe em 3 milhões de euros. Já o Botafogo quer colocar na casa dos 5 milhões de euros para fechar negócio. Na cotação atual, 5 milhões de euros vai dar mais ou menos ali 29 milhões e meio de reais, quase 30 milhões. Enquanto os 3 milhões oferecidos pelo São Paulo serão ali mais ou menos 17 milhões e 700 mil reais. A opção de compra será condicionada, obviamente, a metas estabelecidas no contrato. Newton tem 26 anos de idade, está fora dos planos do Botafogo, é um jogador alto, né, que chegaria para uma função que é uma função que o São Paulo mais tem atletas, né, que é o meio de campo. Mesmo assim, enfrenta oscilações, problemas físicos e falta de jogador com características defensivas. A tendência é que um acordo seja fechado na casa dos 3 milhões e meio, 4 milhões de euros, tá? O pagamento pode ser feito de forma parcelada, o que não impacta imediatamente os cofres do clube. Newton é o primeiro volante, tá? Mas pode jogar também como um zagueiro. Então, por conta dessa sua versatilidade, o São Paulo insiste na contratação, tá? O acordo deve acontecer e Newton deve ser o mais novo reforço do São Paulo para o restante da temporada. Não dá para cravar, mas a possibilidade de Newton fechar com o São Paulo é muito grande. Tem jornalista ali do UOL que diz que o São Paulo não está negociando com o Newton, ou não negocia com o Botafogo pelo Newton, mas as apurações é muito mais para sim, tem uma negociação em andamento e as conversas estão caminhando do que para o não do Valentim Furlan, com todo respeito à apuração do jornalista do UOL, tá? Mas as informações que chegam da maioria dos jornalistas, setoristas, portais da mídia alternativa e da mídia tradicional é que sim, São Paulo e Botafogo negociam e a questão, o entrave ali é a questão dos valores que deve ser passada ali, né? Deve ser superado nos próximos dias. Tem muito tempo para negociar ainda. A janela de transferências abre apenas no dia 21 de julho, salvo engano, vai até o dia 11 de setembro, mas claro que o São Paulo quer ter ali o Newton e qualquer outro reforço já para mini pré-temporada para ir se ambientando aí ao elenco, né? Enfim. Bora avançar para trazer informações importantes? O meio-campista Marcos Antônio retornou, está com a delegação em Belém. O camisa 8 se recuperou de uma lesão no reto femoral da perna direita, sofrida lá no dia 14 de abril, e poderá estar, desta vez, sob o comando do técnico Dorival Júnior pela primeira vez. E aí a gente vai trazer uma apuração referente a essa situação. O Dorival Júnior, a gente vai trazer um pouquinho de apuração sobre isso. O Dorival Júnior, primeiro, ele pretende utilizar o Marcos Antônio, obviamente, como titular, só que essa partida em específico, a sua situação está em análise. Por quê? Por mais que o Dorival queira utilizar o Marcos Antônio como titular nessa partida, até do que me passaram com uma possibilidade, inclusive, de tirar ou o Marcos Antônio ou o Ferreirinha para formar uma trinca de volantes ali, para ter um pouco mais de controle de passe, tudo vai depender dos testes antes da partida e das condições do gramado.
Isso porque tem show no estádio do Mangueirão neste sábado, do Grupo Menos é Mais. Teve show, na verdade, no Grupo Menos é Mais. O gramado vai estar prejudicado, além de uma possibilidade de forte chuva neste domingo lá na região. Então, por conta da possibilidade desse campo pesado, o técnico Dorival Júnior está estudando manter o time titular para ter um time um pouco mais rápido, um time um pouco mais acelerado, que não passe tanto essa bola para o meio campo. Mas existe uma possibilidade sim do Marcos Antônio acabar jogando. O Dorival Júnior está cogitando, está confabulando com os seus botões a possibilidade do Marcos Antônio atuar numa linha um pouco mais avançada. Não seria um camisa 10, mas seria algo como jogar com Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e mais um. Pode ser ou um reforço, ou esse mais um sendo o próprio Luciano, e você jogar com outra dupla de ataque como o Arthur e o Jonathan Calleri, porque aí o espaço esquerdo ficaria aberto para o Wendel, por exemplo, ser um lateral um pouco mais ofensivo. Então o Dorival Júnior está vendo uma possibilidade maior do Marcos Antônio poder render, não só atuando como primeiro ou segundo volante, como vinha acontecendo até em várias ocasiões com o técnico Crespo e também com o técnico Roger Machado. A ideia seria dar um pouco mais de liberdade para o Marcos Antônio pisar um pouco mais na área, ser um controlador de bola, ser um jogador que fique um pouco mais na parte ofensiva. Me trouxeram até um exemplo propriamente também do Breno Bidon, que era mais um segundo volante em outros trabalhos, e o Dorival empurrou ele mais para ser um meia pela direita, para ser um meia um pouco mais ofensivo, para ser um jogador com um pouco mais de espaço do meio para frente. Então vamos ficar de olho, eu estou bem curioso para ver se de fato o Dorival Júnior vai colocar isso à prova, se ele vai dar um pouquinho mais desse protagonismo para o Marcos Antônio, mas é óbvio que também isso vai depender muito do que for a janela do São Paulo nesta janela de transferências que vai acontecer agora no meio do ano. Você gosta dessa possibilidade ou você acha que o Marcos Antônio tem que ser um 8 e ponto final e tá tudo certo? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Ó, São Paulo tem desfalques importantes para essa partida contra o Remo, vou te listar todos e a gente vai trazer um pouquinho de tempo de recuperação de cada um. O Sabino está com uma lesão na região posterior da coxa direita, não passaram qual que é essa lesão, mas é uma lesão um pouquinho mais séria. O Sabino, desde aquele momento da lesão, ele estaria se recuperando de 4 a 8 semanas. Existe um risco, que pode ser pequeno, mas ele é factível, dele acabar perdendo até a primeira semana do retorno aos gramados depois da pausa da Copa do Mundo. Mas existe um otimismo bem grande do São Paulo para que ele encurte esse período, para que ele esteja ao menos, já em julho, treinando com o técnico Dorival Júnior, porque será importante ele estar nessa intertemporada. O Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, do que eu tenho de informação. Depois desse jogo, depois dos 15 dias que vai ter de folga, o Luciano não deve ser um problema para a intertemporada. O Bobadilla está liberado para se recuperar na seleção paraguaia depois de uma lesão no joelho, né? Um trauma no joelho, mas vai para a Copa do Mundo, tá tudo certo. O Cauli está fora para aprimorar a parte física após dores no adutor direito. O Dorival Júnior e a comissão técnica fizeram ali alguns testes, ou analisaram os treinamentos e viram que ele estava um pouco abaixo fisicamente, que ele seria prejudicial até para o próprio atleta dele acabar indo para esse jogo sem necessariamente ter totais condições. Então, por conta disso, digamos que ele foi preservado, já está de férias, já está liberado para poder curtir a família. O Lucas está com uma cirurgia no tendão, no calcano da perna direita, que é o tendão de Aquiles. Ele está trabalhando com a possibilidade de voltar até em novembro, que é o prazo mínimo de 6 meses para retorno. E o Wendel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esses são os desfalques do São Paulo para essa partida importante contra o Remo. Bom, bora lá. Provável escalação do São Paulo para essa partida contra o Remo, não devemos ter tantas novidades assim, até por conta de não ter muitos retornos, né? O Marcos Antônio é uma possibilidade entre os titulares, a ver se ele vai começar jogando, mas pelo tempo de inatividade, até eu acredito que ele deve ser uma opção, quem sabe por intervalo para o segundo tempo. A ideia do técnico Dorival Júnior é manter a base do time, não tem por que poupar, porque depois é férias, é pausa da Copa do Mundo. São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Alan Franco e Osório. Até algumas pessoas com que a gente conversou não descartaram a possibilidade do Tolói começar jogando, mas eu acredito que o Dorival deve dar essa confiança para o Osório. O Osório, toda vez que o Dorival teve que contar com o garoto, ele deu conta do recado, e eu acho que até eu gostaria
que também o Osório também permanecesse nesse time, porque ele tá bem, não tem sentido, a não ser uma falta de confiança em um jovem garoto, do que porque o campo tem falado, o campo tem mostrado que o Osório tá confiante, é um zagueiro canhoto, não tem por que você deslocar o Rafael Tolói para jogar para lá, o Rafael Tolói que tá completamente sem ritmo por conta das dores na panturrilha que o tirou de alguns jogos, então acredito eu e espero que vá o Osório. Na esquerda vai o Enzo Dias, o Wendel tá fora, tá suspenso. No meio de campo devemos ter Pablo Maia, Danielzinho, e aí vem um ponto de interrogação com o Marcos Antônio. Porque o Marcos Antônio ele pode entrar na vaga do André Silva, que atuou como 10 contra o Boston River e pode acabar sendo mantido nessa posição porque o Luciano tá fora, ou o Marcos Antônio pode acabar entrando na vaga do Pablo Maia, ou quiçá do Ferreirinha, que deve ser o ponta à esquerda também a começar jogando, o Arthur na direita e o Jonathan Calleri na frente. Então Marcos Antônio ele seria a única dúvida e acho que a sua utilização como titular poderia causar uma mudança até tática dentro desse elenco, porque se ele entrar na vaga do Pablo Maia, o que eu acho difícil por ser jogo fora de casa, você acaba tendo 2 volantes mais móveis e perde um pouco mais de proteção defensiva. Acho que o Dorival não deve fazer isso. O Danielzinho deve ser mantido no time titular. Então acredito eu, do que a gente apurou, do que a gente tem de feeling também, acho que o Dorival, se for colocar o Marcos Antônio entre os titulares, a tendência de colocar o Marcos Antônio ou na vaga do André Silva, porque você fica com 3 volantes, ou colocar na vaga do próprio Ferreirinha, porque aí você traz aqui um pouquinho o Marcos Antônio para cá, o Enzo Dias teria um pouco mais de espaço por ali, acho que até mais difícil do Enzo Dias ter esse espaço para poder ir até a linha de fundo, se fosse o Wendel as coisas poderiam acontecer de uma maneira diferente, mas é isso. Se eu fosse apostar, se o Marcos Antônio for titular, acredito muito que seria na vaga do André Silva, tá? Mas enfim, quero saber de você nos comentários o que vocês acham dessa escalação, tá? Só para fechar, Danilo Barbosa, ele está sendo analisado pelo São Paulo, como é que tá essa história? Informação que foi dada lá pelo blog do São Paulo, do que a gente conversou com a alta cúpula do São Paulo, chegou a ser o nome oferecido. O Danilo Barbosa saiu novamente do futebol brasileiro, tá lá no Oriente Médio, tá ganhando uma bala, tá ganhando uma grana e não descarta a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nesta próxima janela de transferências. E não é que é um nome analisado pelo São Paulo, respeitando a apuração de todos, mas trazendo a nossa apuração. É que foi um jogador que meio que foi colocado como uma das últimas opções, né? Até me lembraram de alguns casos de que, foi oferecido, encaixa até na nossa linha financeira, porque não é alguém que ganha tanto assim mesmo estando lá no Oriente Médio, mas a gente vai buscar várias outras possibilidades para depois, se a gente não conseguir essas opções, a gente analisar essa possibilidade do Danilo Barbosa. Então o São Paulo não tem negociação neste momento, não conversa com o staff, foi um nome sugerido, um nome que o São Paulo não descartou, mas falou, vamos botar no final da fila, então o que a gente pode trazer para vocês é isso que a gente tem de apuração. Seria um nome difícil a ser contratado no São Paulo neste momento, porque o São Paulo vai buscar outras opções. Ele tem 30 anos e o São Paulo está tentando reforços um pouco abaixo dessa situação. O São Paulo quer buscar oportunidades de mercado de jogadores entre 23 a 28 anos, porque você traz um pouquinho também de vitalidade para esse plantel, para esse time, mas o perfil até do Danilo Barbosa bate um pouco com as características do Newton, o que mostra basicamente pelo menos um perfil daquilo que o São Paulo vai buscar na próxima janela de transferência. O volante Wallace do Cruzeiro também está na lista de monitoramento do São Paulo FC para uma possível investida nesta janela. A diretoria tricolor busca opções para reforçar o meio-campo, principalmente um volante com força física e intensidade, perfil que agrada internamente. O atleta chegou ao Cruzeiro cercado de muita expectativa. Revelado pelo Grêmio, ele construiu boa parte da carreira na Europa, principalmente na Udinese da Itália, onde ganhou reputação por sua força física, marcação firme e qualidade na saída de bola. No papel, o Wallace tem características muito valorizadas para a posição de primeiro volante: boa proteção à defesa, imposição física, capacidade de recuperar bolas e experiência internacional. Por isso, sua contratação foi vista como uma das mais importantes do Cruzeiro nos últimos anos. Entretanto, a passagem dele pelo Cruzeiro tem sido marcada por oscilações. Desde sua chegada, o jogador não conseguiu se firmar como titular absoluto e passou a receber críticas de parte da torcida por atuações abaixo da expectativa criada em torno de seu nome e do investimento realizado pelo clube.
Segundo informações recentes, ele perdeu espaço no elenco e chegou a ficar fora de algumas relações para partidas por opção técnica. E aí, torcedor, diante do breve perfil apresentado, você acha que o Wallace seria uma boa opção para reforçar o tricolor na segunda metade do ano? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor.